Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho este que foi escrito por volta do ano 95 da nossa era. Provavelmente quando João ele esteve preso ali na ilha chamada Patmos, no mar Mediterrâneo. Eu vou meditar no capítulo 8. É um texto muito conhecido e ele é narrado somente por João. É o fato da mulher adúltera. Ou seja, uma mulher ela foi pega no ato adulterando e foi levada até Jesus. Vamos ver o que diz o texto sagrado, capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu João. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Provavelmente isso aqui foi no dia anterior ao fato ocorrido aqui, ele foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada ele voltou novamente para o quê? Para o templo. Este fato aqui, tudo indica que isso aconteceu durante as festividades que estavam acontecendo em Jerusalém. Eu creio que era a festa dos tabernáculos. Se você continuar lendo aqui o capítulo de número 8, você vai entender que é a festa dos tabernáculos. Pode ver que no versículo 12 ele diz assim, Jesus, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Então é justamente nesse período é que colocavam um candelabro ali na área do tabernáculo para comemorar as festividades. Então, justamente nesse período da festa dos tabernáculos, eles colocavam 4 candelabros para iluminar a área do templo. Então, estou indicando que era a festa dos tabernáculos. Mas nós vamos meditar do versículo 1 deste capítulo até o versículo de número 11. Então Jesus volta, ele vai para o monte orar, provavelmente no dia anterior, e no dia seguinte, pela madrugada, ele volta novamente para o templo, e todo o povo ia com ele, e assentado os ensinava. Vocês podem ver que grande parte do ministério de Jesus, ele era dedicado ao ensino da palavra do Senhor. Você vai encontrar vários textos, e Jesus os ensinava, mostrando assim que Jesus ele dedicava o seu tempo ensinando as pessoas que estavam ao seu redor. E no versículo 3 diz assim, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Veja bem que Jesus estava assentado e ele estava ensinando o povo. Enquanto ele estava ali assentando todo o povo ao seu redor, escutando, eis que vieram os escribas e os fariseus. E esses homens eram os entendidos da lei de Moisés, eles que estudavam a lei de Moisés. E eles trouxeram uma mulher adúltera. E eles a colocaram de pé no meio da multidão. Será que a multidão toda também estava assentada ao redor de Jesus? Provavelmente. Não sabemos, porque ele colocou em destaque a mulher ficar de pé no meio ali do povo. Disseram-lhe a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E eles argumentam, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Então, logo eles colocam depois que eles colocam a mulher ali no meio de todos, expõem o caso dela para Jesus, eles fazem uma pergunta: e agora? De acordo com a lei de Moisés, tais mulheres devem ser mortas, apedrejadas. Quem cometeu tal delito deve morrer. E o Senhor, o que diz? Lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Veja bem que os dois seriam mortos. Mas nesta passagem aqui, onde é que estava o homem? Ou seja, o homem deste ato flagrante não foi trazido. Por quê? Será que isso aqui era uma montagem para tentar pegar Jesus? Não sabemos. Eles alegaram que ela foi pega no próprio ato e trouxeram apenas a mulher. O homem que estava adulterando com ela, nós não sabemos para onde foi, o texto não diz. Mas lá na lei, Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz que tanto o homem como a mulher deveriam ser mortos. E eles apresentaram a mulher, dizendo que ela foi pega no próprio ato, e expôs a lei de Moisés. Aí na lei, Moisés diz que as tais têm que serem mortas. E tu que dizes? Pode ver que o versículo 6 explica o motivo pelo qual eles tinham trazido esta mulher até a pessoa do Senhor Jesus. Isto, diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus não respondeu nada. Ele simplesmente olhou, escutou e continuou ali fazendo algo. E aqui diz que ele estava escrevendo na terra. Eu não sei o que ele estava escrevendo na terra, o texto não diz. Mas ele continuou aquilo que ele estava fazendo. E veja bem que isto dizia tentando. A palavra tentar aqui, uma palavra grega que é peirazo. A palavra peirazo, ela diz fazer um teste. Ou seja, vamos levar esta mulher até Jesus e vamos fazer um teste com ele, para ver o que ele vai responder, como é que ele vai sair. Se ele disser que esta mulher não pode ser apedrejada, nós colocaremos Jesus contra a lei de Moisés. E se ele disser que ela tem que ser apedrejada, onde é que está o amor que ele tanto prega? Então, se por um lado Jesus absolvesse a mulher, ele não estaria mostrando o seu amor, a sua misericórdia, como aquele que veio para resgatar o homem da escravidão do pecado. Por outro lado, se ele dissesse que não deveria ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei de Moisés, porque lá é claro que as tais deveriam ser apedrejadas. Então, eles queriam pegar Jesus de alguma forma. E versículo 7 diz assim: e como eles insistissem na pergunta, ou seja, eles perguntaram mais de uma vez. Insistência é persistir na pergunta. E aí, mestre? O que o senhor tem a dizer? Até agora o senhor não falou nada. E aí, mestre? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou. Então, provavelmente que Jesus, ele se coloca de pé. E lhes disse. Ele disse para quem? Para os escribas e os fariseus que trouxeram esta mulher. E ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ele voltou a inclinar e continuou a escrever no chão. Outra coisa que me chama a atenção é que aquele que dentre vós
estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 7, diz que as testemunhas que participaram do ato, que viram o ato acontecer, elas deveriam ser as primeiras a lançarem a pedra contra aquela pessoa. Vamos ver o que diz o texto? Deuteronômio 17, versículo 7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Ou seja, as testemunhas que pegaram a mulher no próprio ato adulterando é que deveriam ser as primeiras a jogar a pedra contra aquela mulher adúltera. E Jesus, ele respondeu baseado na lei. Já que eles apresentaram a lei de Moisés, Jesus apresentou também algo baseado na lei de Moisés, que está lá em Deuteronômio 7, versículo 17, 7. E pode ver que ele volta a inclinar-se e escrever na terra. Mas ouvindo eles, provavelmente as testemunhas, eles, esta resposta, e acusados pela própria consciência, primeiro, eles erraram em pegar somente a mulher, se é que o fato tinha acontecido. Caso contrário, não tinha justificativa. Então, se realmente esta mulher foi pega no próprio ato, o correto, de acordo com a lei de Moisés, é que os dois deveriam ser levados até a presença de Jesus. E eles levaram somente a mulher. Apresentaram somente um dos envolvidos no caso de adultério. Então eles, ouvindo isto, esta resposta, que Jesus usou a própria lei de Moisés, que eu já li, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Ou seja, quando as testemunhas que deveriam ser as primeiras a tirar a pedra, tendo as suas consciências acusadas pelo fato de que elas também eram pecadoras e tinham agido de forma errada, acusados, eles foram o quê? Se retirando. Quando as testemunhas se retiraram, todo o povo também que estava ali, fazendo parte daquele ato, foram-se também. Por quê? Primeiro, como diz lá em Deuteronômio 7:17, primeiro as testemunhas julgavam a pedra e depois todo o povo participava do ato de apedrejamento. Então, se a testemunha não jogasse a pedra, as demais pessoas não poderiam julgar a pedra. Então, com certeza que os que sentiram a sua consciência, a própria consciência acusada, foram as testemunhas. Porque eles fizeram retrospectiva, uma análise interna de suas vidas, e eles viram que eles também tinham pecado contra Deus. E a mulher ficou ali só. Erguendo Jesus, versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, somente ficou a mulher, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Isso aqui é graça. É a graça do Senhor. Na lei, a pessoa tinha que ser eliminada. Por isso que nesse texto que eu li aqui, você pode ver o contraste entre graça e lei. Lei e graça. A lei, a mulher deveria ser morta. Na graça, Jesus perdoa, mas diz: vai e não peques mais. Porque se continuar na prática do pecado, é sinal de que ela realmente não quer o perdão do Senhor. Por isso que, olha, vai e não peques mais. Por quê? Porque Jesus veio justamente trazer para o homem a salvação, libertar o homem
da escravidão do pecado. Essa mulher era uma escrava do pecado, cometendo adultério. Então, ela estava agora diante de Jesus, o Filho de Deus, que encarnou e veio para nos salvar. E quando ele disse que nem tampouco eu te condeno, se você voltar um pouquinho aqui neste mesmo evangelho, lá no capítulo 3, no versículo 17, após o 3,16, que é uma frase linda que Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com ele de noite, e ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 17 diz, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não poderia condenar aquela mulher naquele momento, pois ele foi a pessoa que Deus enviou a esta terra. Para quê? Para salvar o homem. A lei, ela serviu para mostrar o meu pecado, mas Jesus veio para me salvar, veio para me libertar da condição de pecador. Então a lei teve uma utilidade. A lei tem uma utilidade, ela me mostra o quão pecador eu sou. Mas por outro lado também ela mostra o quão Cristo é misericordioso e salvador. Ela aponta o meu pecado e Jesus vem e me liberta do meu pecado. Ele me tira dessa escravidão do pecado. E só que tem um detalhe. O que ele disse? Nem eu tampouco te condeno. Mas tem um detalhe. Vai e não peques mais. Em Cristo nós somos livres, mas não para cometer o pecado. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livre para continuar pecando? Não. Ele me libertou daquilo que me inclinava a fazer o pecado. Agora eu liberto, eu sou livre para servir a Jesus. Então aquela mulher naquele momento, ela estava livre do pecado para servir a Jesus em novidade de vida. Por isso que Jesus não veio condená-la. Agora a condenação é para as pessoas que, após a morte, que não reconheceram Jesus como seu Salvador, eles estarão sendo julgados e condenados por toda a eternidade. Ou seja, esta é a morte eterna. Jesus livrou aquela mulher, deu uma chance para ela, libertou ela e agora ela poderia servir Jesus em novidade de vida. Isto é que o texto aponta. Ele mostra a lei, mas mostra a graça que há em Cristo Jesus, nosso Salvador, o Mashiach que veio para nos salvar. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.